eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul, nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Tem meus vizinhos tudinho usam a Telecab aqui, tudinho. Meus vizinhos de frente, aí do lado, tudinho. Essa rua todinha é quase essa Telecab. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Celular novo com preço justo e qualidade garantida, vem para Judson Celular. Aqui você encontra as melhores marcas, modelos atualizados e acessórios para deixar o seu smartphone ainda mais completo. E tem mais! Além dos celulares, temos relógios e uma grande variedade de eletrônicos e eletroportáteis. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão e oferecemos assistência técnica especializada. Venha conferir de perto a loja mais completa de Açu e região. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. Põe na conta do nosso atacarejo. Peru Seara quilo 34,98. Panetone nosso atacarejo 400 gramas 13,48. Leite em pó Ninho Nestlé 575 gramas 31,98. Flocão de milho São Brás 500 gramas 1,25. Farinha de trigo Farina quilo sem fermento 3,48. Ofertas válidas de 1º a 7 de dezembro. Nosso atacarejo é pra você sim. Festa de Nossa Senhora da Conceição 2025, de 28 de novembro a 8 de dezembro, ao vivo, aqui na Telecab. É tempo de fé e devoção na cidade de Apodi. Tema: a esperança não decepciona. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui na Telecab 10. Sejam bem-vindos a mais um Tô em Obra e hoje o assunto é aquele assunto que toca a alma,
É arquitetura com propósito, arquitetura cheia de intenção, boas intenções. E para isso, Lide, nós trazemos aqui o nosso convidado, Igor Azevedo, arquiteto há mais de 18 anos. Exatamente. Seja bem-vindo, Obrigado. Igor Tem Obra. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, o prazer é meu. Suas experiências aqui conosco. Obrigado. Igor está há mais de 18 anos atuando Rio Grande do Norte e Ceará. Rio Grande do Norte, Ceará, tem alguns projetos em Brasília, em Goiás também, mas atualmente o foco principal é o Rio Grande do Norte e o Ceará. E uma coisa que é muito presente na arquitetura do Igor é essa arquitetura que conecta pessoas, e isso está sempre presente nos seus projetos. Né? Com certeza. É, como eu costumo dizer, são projetos que a gente tem propósito, né? São projetos com alma e identidade. Com intenção, né? É. Você resgatar memórias das pessoas, você entender porque hoje a arquitetura, ela andava muito estéreo, né? Principalmente com essa coisa de internet, e as pessoas acabam que, tipo, perdendo a regionalização dos espaços, né? Você acaba perdendo sua identidade. A gente nordestino, que é tão rico aqui em termos de texturas, materiais, muitos artistas, culturalmente principalmente, acaba que as pessoas esquecem disso e vão buscar fora coisas que às vezes não se adequam aqui. Entendeu? E nem fazem parte, muitas vezes, do nosso cotidiano, né? Exatamente. Tem até um exemplo que eu estava falando em off com minha amiga aqui, que é, pronto, a arquitetura de charme, que a gente chama, que é justamente você unir a arquitetura tradicional e rústica com o contemporâneo, que é justamente você pegar materiais naturais, mas com um bom acabamento, entendeu? A partir disso você principalmente para quem vem de fora, você cria conexão com os espaços. E o que é que aconteceu no Ceará, que era o que eu estava dizendo a ela, precisou vir um escritório de fora, de São Paulo, que é o Triptyque, na verdade ele é da França, mas fez um condomínio de altíssimo padrão em Fortim, numa praia antes que eram pescadores, só que é um condomínio pé na areia. São casas tipo piso cimentício, cimento queimado, madeira natural, você tem reboco baiano, cores neutras, e tudo isso voltado para a natureza, você voltado para aproveitar, porque outro ponto também que eu acho interessante falar é a questão de, tipo, as pessoas estavam replicando casas que são urbanas na praia, né? Demais. Perde muito o sentido para mim. Demais, Igor. Né? E é tão complicado isso porque a gente precisa que um escritório de fora valide toda essa nossa riqueza cultural. Exato. É exatamente isso. É como até um arquiteto também de fora, Maurício Arruda, conhecido nacionalmente, ele perguntou, uma pergunta que fizeram a ele numa casa anterior, que era justamente o que será a tendência para 2024 e 2025. Ele disse que é preciso olhar menos para Milão e mais para o Nordeste. Entendeu? É nisso que precisou, a gente que é daqui vê muito aquela história, é o artesão, não sei o que. Não, é uma obra de arte. Olha o esmero, olha quantas peças são feitas que é de neta, passa para filha, passa para mãe. Que é única, que são únicas. E tudo feito aqui e é vendido lá fora caríssimo. E como eu disse aí, lá na Casa Cor São Paulo, que é um evento nacional, o ano passado teve um espaço aberto para a CEarte, que é um espaço que só vende artistas locais daqui. Igor, mas a gente vem vendo, concordo com você que a gente vinha com uma arquitetura muito fria, né? Exatamente. Muito impessoal. Uma estéreo, coisa que qualquer pessoa moraria ali, claro, exatamente. Porque um conforto absurdo, né? Que a gente vê hoje em dia, né? Muita platibanda, muito vidro. Muita coisa muito bacana, né? Mas é como você disse, não tem a alma de quem está morando ali, Exato. né? Não tem a essência de quem está morando ali. Mas, por outro lado, de uns tempos para cá, a gente vê também essa ascensão do handmade,
das texturas, a gente vê isso já com uma determinada frequência. Isso foi um evento que aconteceu pós-Covid. As pessoas, por estarem muito dentro de casa, elas foram buscando mais justamente o conforto e entendendo que, tipo, o olhar para dentro é você entender o que eu realmente preciso. Eu preciso de tudo isso? É realmente isso? Naquele momento, todo mundo olhou para dentro de si, né? Então... É uma arquitetura que, é como eu digo, você tem que ter história, você tem que ter propósito no que você faz. E as casas litorâneas, até porque a gente é muito abençoado, pronto, no Ceará tem uma praia Taíba, que é um dos picos maiores para kitesurf, que tem condomínios que são de noruegueses que passam 6 meses do ano no Brasil e 6 meses lá. Precisa vir alguém de fora para validar as coisas daqui, entendeu? E você não acha, por exemplo, que as pessoas de fora, elas chegam aqui para consumir realmente a nossa cultura? Eu tenho muito mais do que a gente. Muito mais. Eu tenho minha querida amiga Doris, alemã, que ela vem para o Brasil e ela quer uma rede. Exato. Né? E aí você olha assim que as pessoas daqui às vezes acham que você botou um difusor com cheiro de capim, botou, sei lá, botou certo, um cesto e aí você já está se conectando. E aí você vê pobreza, é forte a palavra, mas assim, você vê uma pobreza de valor do que realmente tem valor. Exatamente, as coisas têm que ser ditas mesmo, e é isso. É porque, justamente, aqui a gente tem que entender e dar valor ao que tem propósito para a gente e o que realmente é o espaço daqui, né? As pessoas acabam esquecendo de onde são, o que querem, e eram casas que eram feitas para os outros e não para si. Hoje, a arquitetura na praia, justamente depois, como eu disse, depois desse advento de Covid, que eram casas muito frias e as pessoas estavam replicando as casas da cidade na praia. O que é que acontece com isso? Casas de veraneio ou casas de segunda casas, que são casas para lazer, são áreas de descompressão. São casas que é justamente para você se desligar do dia a dia corrido. E as pessoas estavam tendo uma extensão da sua casa, não conseguiam se desligar. Isso entendeu? É muito importante falar, por exemplo, a maioria das pessoas em Mossoró, das famílias, tem uma segunda casa ou costumam veranear em Mossoró, às vezes aluga. E aí tem esse costume, assim, as pessoas já começam a se mudar agora em dezembro. Exato. E vão voltar só no início da aula, ali final de janeiro, começo de fevereiro. E aí eles tinham essa possibilidade de ter uma segunda moradia. Exato. E aí não precisa replicar a que ele já tem na cidade, porque até o uso é diferente. É uma casa para temporada, é uma casa de descompressão. E como é que você faz esse briefing? Assim, de conversar com o cliente e entender como é que ele vai usar, como é que você direciona isso? O segredo principal é justamente isso, é um bom briefing. É você ter clareza no que você passa para o seu cliente, é você entender o uso realmente da casa. Para quem vai ser essa casa? Quais são suas perspectivas da casa, entendeu? É você utilizar de uma melhor forma uma casa de baixa manutenção, que tenha lembranças afetivas das pessoas, que elas entendam que aquilo ali às vezes é até um troféu para aquelas pessoas, tipo, poxa, tem uma segunda casa, então, para você curtir sua família, os seus amigos, mas que tenha cara de descanso, de relaxamento, e não uma casa sisuda com materiais que não modernos demais, que não tem nada a ver com praia. Casas sem plantas. Quando o cliente chega, assim, desculpa interromper, quando o cliente chega, que ele vem também com essa coisa bem faraônica, digamos assim, para você dá uma pincelada e mostra para ele a sua primeiro opinião. Como eu costumo dizer, quem vai morar na casa é ele. Então eu procuro entender e organizar os pensamentos do cliente, né? E adequar ao melhor, porque a função do arquiteto não é fazer o projeto para si, é você fazer o projeto
com a melhor qualidade de uso para o cliente, entendeu? Tem coisas que eu gostei muito dessa frase, é organizar os pensamentos. É como eu falei até para ela antes, que quem procura arquiteto, ele muitas vezes não sabe o que quer. Porque hoje a gente é muito bombardeado com a internet, tem coisas que ele nem sabe o que quer. Né? Entendeu? E justamente você passar um filtro no que ele quer para ser entendido. E outro ponto essencial que eu acho, gente, casa você não faz para montar em um ano, não. Você faz ao longo da sua vida. Os vazios são importantes. Você ter espaço dentro da sua casa para você colocar suas memórias. E ocupando, né? Exato. Até porque você só vai ocupar realmente aquele espaço quando você começar a viver. Não é durante a concepção do projeto. Ao longo do projeto, que é como eu disse também, a jornada do arquiteto e cliente não é só... O projeto é o início, você tem o projeto, você tem a parte de engenharia, você tem a parte de obra, depois o pós-obra, que são móveis, produção dos ambientes. Tudo isso leva tempo, é um processo que pode chegar a 2 anos, entendeu? Você tem que ter outra coisa, uma iluminação adequada, gente. Casa... não é escritório, não é sala de cirurgia, entendeu? Você tem que ter uma iluminação pensada para o seu ambiente. Igor, a gente tá cheio de foto aqui de projetos e produções sujas de interior. Obrigado. Eu vou dar só uma chamadinha nos comerciais e já a gente volta. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O HQRN precisa desse seu superpoder de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Põe na conta do nosso atacarejo. Peru Seara quilo 34,98. Panetone nosso atacarejo 400 gramas 13,48. Leite em poninho Nestlé 575 gramas 31,98. Flocão de milho São Brás 500 gramas 1,25. Farinha de trigo Farina quilo sem fermento 3,48. Ofertas válidas de 1º a 7 de dezembro. Nosso atacarejo é pra você sim. Festa de Nossa Senhora da Conceição 2025, de 28 de novembro a 8 de dezembro, ao vivo, aqui na Telecab. É tempo de fé e devoção na cidade de Apodi. Tema: a esperança não decepciona. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Estamos de volta com esse segundo bloco, aqui com o nosso arquiteto Igor Azevedo, com essa conversa maravilhosa sobre arquitetura com alma, arquitetura com identidade, né, Exatamente. Igor? E a gente sabe que aqueles seus projetinhos de praia, que são super comentados, projetos de interiores, e a gente queria que você mostrasse um pouquinho pra gente deles aqui. Olha, claro. Já está aí, Daniel já postou as fotos aqui pra gente. É uma produção... Pronto, sala de jantar. Essa daí é um terraço externo que foi feito uma intervenção depois da casa pronta, que era uma área que eles necessitavam e não tinham onde receber externamente.
foi desenhado os móveis, tudo aí é personalizado. A mesa foi desenhada, a base, tudo, as bancadas que vocês vão ver logo após. E aí a gente vê essa questão da corda náutica. Exato. Volta lá, Daniel. Sempre presente. A né? corda náutica aí, que é uma questão até para durabilidade. Porque você pode deixar fora, pode pegar, tem proteção UV, você é só jogar água, tanto no estofado como nas cadeiras, não tem corrosão. Problema. E outra coisa que vale salientar, hoje a tecnologia permite tecidos que antigamente só tinha aquele aquablock duro, né? Hoje não, os tecidos têm maleabilidade, têm respiro e tem o mesmo conforto de qualquer outro tecido. E ninguém precisa matar os filhos. Exato. E a iluminação aí não mancha, entendeu? Tudo isso. Todas essas mesas foram personalizadas para casa, desde a base até as bancadas. A gente vê muita presença de pedra e madeira, né? Exato. Isso. E palha nos tapetes, que é outra coisa, né? Que eu procuro usar, que é justamente você tem uma manutenção externa quase zero. A parte de paisagismo daí ainda estava crescendo, né? A questão da iluminação também, você vê que está bem iluminado, mas é uma iluminação 2700K, que é uma iluminação mais amarelada. Que ela tem o propósito justamente de reproduzir fielmente as cores. Essa pedra E aí, e você acha que essa questão da arquitetura de praia, você acha que ela é uma arquitetura muito marcante ou você acha que a gente tem maleabilidade? Isso. Sim. Claro que sim. Na verdade, não é nem litorânea como eu chamo. É uma tendência, a arquitetura de charme, que é como eu estava dizendo. São materiais que a gente mistura a arquitetura contemporânea, pronto, como esse lavabo aí. Que a gente mistura a arquitetura contemporânea com o tradicional e o rústico. Você tendo materiais bem acabados, mas sendo sempre voltados à natureza. Você tem aí uma pedra natural. As paredes são seixos de microseixos naturais também. Os espelhos orgânicos. A prateleira embaixo é madeira de demolição. E eu fiz questão de manter o desenho natural dela ali. Os pendentes são de palha, vieram de Bali, que tudo hoje você encontra. Então, assim, ficou, apesar de ser um espaço pequeno, pronto, essas fotos foram tiradas pela própria cliente, de uma viagem, e a gente incorporou. É isso, são essas pequenas coisas que vão agregando. Inclusive, pronto, todas as fotos dessa casa, que você vai ver aí, que vocês vão ver aí, foram tiradas pela cliente. Eu não usei nenhum quadro de fora, nenhum quadro genérico. Eu sinto assim que isso faz toda a diferença, porque Com quando certeza. ela vai receber, que ela vai abraçar, aí, olha, essa foto fui eu que tirei, foi de uma viagem, tem todo um significado. É isso que eu estava dizendo, é a questão de você criar histórias, né, ao longo do tempo. Pronto, esse baú, ele é de bambu. E tudo aí de baixíssima manutenção. Eu quis trazer... São peças caras, né, Igor? Não. Não são peças caras. É justamente isso também que eu acho importante. Dá uma misturada aí, que tem umas peças aí que são assinadas. Exatamente. É a gente saber misturar. Até porque a gente tem que ter o conforto, que é como eu disse, e tem peças que você tem que ter um valor agregado, mas você tem que ter também o feito à mão. Contraponto, né? Exato. Para não ficar nada com o cara incorporar, pronto. Olha, e você também tapete, não precisa ser necessariamente Você pode brincar com as formas, com as texturas, com as cores. Tudo é importante. Pronto, olha aí, é Deli Filgueira aí, já assinada aí essa peça. Sabe? Exato. Tem bastante artesanato. Artesanato não, tem bastante arte daqui do Nordeste e muito bem elaborada. Muito bem feita, com acabamento excelente. Inclusive, esse colar foi eu que fiz, agora que eu tô vendo. Quer dizer que você também é artista. Eu gosto de vez em quando fazer essas coisas. Olha, esse pendente aí que vocês estão vendo no chão, isso era uma luminária de teto. Só que eu olhei para ele e esse ponto dessa casa não tinha iluminação, recebeu da construtora.
Eu disse, não, vamos criar uma coisa rápida aqui. Peguei, inverti ele, coloquei e ficou sendo uma iluminação. E o efeito luminoso dele à noite é maravilhoso. Às vezes a dona da casa deixa só ele e ficam recebendo ali na área de estar. E aí era o que eu ia lhe perguntar. Vale a pena jogar tudo fora e comprar tudo novo? Ou vale a pena esse olhar cauteloso para essas peças que eu já acho um crime. Eu acho um crime jogar as coisas fora. Até porque é como se você estivesse jogando fora a sua história, né? Você perde sua identidade. Lógico que você não vai guardar coisas quebradas, que não faz mais sentido para você, mas é você saber justamente ter esse olhar mais atento para saber o que preservar, né? Para você ter memórias. Porque antigamente a gente tinha muita foto, muito tudo. Hoje as pessoas é tudo digital, você acaba que não tem mais coisas palpáveis, né? E pronto, um exemplo que eu vi ontem até na internet que eu acho interessante é, pronto, uma marca de câmeras está resgatando, lançou 2 máquinas analógicas que é justamente para as pessoas terem aquele efeito de foto antiga. Entendeu? Ela relançou fotos analógicas com filme para a pessoa ter essa sensação. Entendeu? A gente também estava falando sobre isso em off, que as pessoas acreditam que as memórias afetivas ou que essas conexões elas se dão em objetos, em mobiliários, mas ela também se dá no uso. Com certeza. Nas conexões, no receber, né? Por exemplo, o Tibau, ele tem isso muito forte de receber, exato, de casa cheia, de cozinha, né? Exato. E o receber, principalmente em praia, tem que ser aquela coisa descontraída, leve, sem muita cerimônia, tem que ser uma coisa que não dê manutenção e que você faça a pessoa se sentir bem-vindo àquele espaço. E não que ela esteja invadindo, né? Ocupando aquilo ali de forma... Que a gente sente ou coloque um copo que possa colocar, né? Exatamente. O importante é isso, a pessoa se sentir bem-vinda ao espaço, né? Então, e você quase um sem frescura, né? Exato. E você acha que os condomínios já entenderam isso? Olha, lá também ao longo tem o boom do condomínio. Exato. Ao longo de uns 2, 3 anos para cá, eu vejo alguns construtores, e inclusive foram condomínios de grande sucesso, que eu vi que justamente estavam resgatando condomínios com cara de praia agora, porque estava muito aquelas coisas, casas quadradas, né? Urbanas, só vidro, não sei o quê. E tinha até um reboco baixo, mas era uma parede, não era assim? Ou então uma pedra que é usada aqui, e não tinha uma madeira, não tinha nada, era alumínio, entendeu? Hoje, pronto, tem um condomínio que... Eu fiz até um condomínio lá em Tibau, é o Bela Vista, que foi um condomínio que foi feito para os próprios moradores, não era de construtora, mas a gente fez o condomínio com casas justamente para usar. Então, ao longo dessas casas, ao longo da construção delas, você vai vendo a materialidade de cada gosto de um. E as pessoas começaram a entender isso de você ter uma casa para você usar, você está aqui em Mossoró, não, vou dormir em Tibau. Então você tem uma casa pronta, mas sem excessos. É uma casa que os armários são menores, dentro de guarda-roupa, essas coisas. Você não precisa igual aqui. Um exemplo, você precisa de áreas de estar maior. Você precisa, se você tem um terreno bacana que é na beira da praia, por que não posicionar os quartos de frente para o mar? Entendeu? Que eu vi casos de apartamentos que eu fiz, e casas também, as casas, o terreno à beira-mar e os quartos eram voltados para a lateral. Como é que pode isso? Entendeu? As casas sem pensar no uso. E sim só no contexto de vender. As pessoas têm que entender mais e fazer a casa aos poucos. O que eu digo, o fazer é a partir da produção, de você montar a casa, né? Era isso, outra até coisa. Até para você entender o que é que realmente você vai usar. Você sente essa urgência, por exemplo, aqui em Mossoró. Chega julho, aí o pessoal já começa. Aí eu quero
eu vou pensar julho, agosto, setembro, eu quero minha casa pronta. Exato. E aí você fica, não, mas a sua casa tem o quê? Né? Pra Exato. gente poder fazer. Que é uma coisa que justamente, pronto, quando um cliente chega, porque pronto, além da parte de arquitetônica e interiores, a gente tem a parte de consultoria de ambientes e produção também, e pós-produção, que é justamente depois que a casa está pronta e os móveis Produção fixos. de obra, né? Produção de ambientes. Interiores. De interiores. Tá. Que é quando os móveis fixos estão prontos e está faltando você arrumar a casa. Então, tudo isso antes eu prefiro, primeiro eu quero olhar o que o cliente tem, às vezes, minha casa é nova, não tem nada. Mas o que é que você tem da sua casa anterior, que a gente pode aproveitar? E que faça sentido, que é justamente essa questão que você disse, jogar tudo fora. Não, a gente tem que ver o que realmente faz sentido. Às vezes o cliente pensa que nem tem, né? E tem. Exato. Pronto, tem um caso de uma cliente minha que ela gosta muito de viajar, muito mesmo. Então, assim, ela tinha um armário na casa dela só com lembranças de viagem. Aí, por que você tá tudo empoeirado aqui dentro do armário? Ela, não, são lembranças de viagem que eu gosto de comprar. Eu disse, pra ficar levando poeira? Não, é porque se ficar aqui na sala dá muito trabalho, vão quebrar. Aí o que foi que eu consegui fazer? Eu desenhei umas caixas de acrílico, que eu chamo de memory box. São caixas de acrílico que a gente mediu as peças, a altura principal, e eu criei um espaço que são várias peças e deixei gravado memórias, que é justamente ela vai colocando e em cada um e deixando espaços vazios. Vazios para as próximas memórias. Exato, é uma caixa que ela pode abrir, colocar. E depois ela mandou para mim feliz da vida. Eu nem sabia que eu tinha tudo isso. Tipo, ela inclusive depois mandou fazer outra igual. Para colocar as memórias dos filhos dela. Olha que massa. Dos filhos quando era pequeno, que ela tinha as roupinhas, as coisas. É isso que eu acho interessante, que traz valor tem e se sentido. Perdido isso, né? Muito. Se perdido. Porque outro ponto interessante, que na verdade eu acho engraçado, principalmente quando é condomínio, as pessoas no lugar de olhar para dentro, assim, o que é realmente que eu quero, o que é que... Não, sai olhando as casas dos outros e tipo... Como se fosse um padrão de medida? Exato. E sem entender, aí vai morar naquela casa, é uma casa que tipo... não faz sentido, acaba que tem muitas coisas que não fazem sentido para eles, como várias, pronto, teve apartamento já que eu reformei, que o cliente depois entrou e disse, não era isso que eu queria. Liga aí. Entendeu? Que eu tive que reformar, e não era eu que tinha feito. Mas é como eu digo. Salvá-lo. É como eu digo, isso é a importância de fazer um bom briefing com o seu cliente. De você entender, conversar, eu faço questão de ter uma reunião de pelo menos 1h30. E, Igor, essa casa de condomínio tende a ser muito repetição, né? Exato. Assim, quando você compra ela pronta, se você não tiver cuidado, né? A gente vai já falar sobre isso. Isso a gente vai delicado. precisar dar um time aí nos comerciais. Já estamos de volta. Põe na conta do nosso atacarejo. Peru Seara quilo 34,98. Panetone nosso atacarejo 400 gramas 13,48. Leite em poninho Nestlé 575 gramas 31,98. Flocão de milho São Brás 500 gramas 1,25. Farinha de trigo Farina quilo sem fermento 3,48. Ofertas válidas de 1º a 7 de dezembro. Nosso atacarejo é pra você sim.
Festa de Nossa Senhora da Conceição 2025, de 28 de novembro a 8 de dezembro, ao vivo, aqui na Telecab. É tempo de fé e devoção na cidade de Apodi. Tema: a esperança não decepciona. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Celular novo com preço justo e qualidade garantida, vem para Judson Celular. Aqui você encontra as melhores marcas, modelos atualizados e acessórios para deixar o seu smartphone ainda mais completo. E tem mais! Além dos celulares, temos relógios e uma grande variedade de eletrônicos e eletroportáteis. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão e oferecemos assistência técnica especializada. Venha conferir de perto a loja mais completa de Açu e região. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. Estamos de volta aqui no terceiro bloco com Igor Azevedo, com essa conversa. Chegamos agora no ponto bom, não foi? No ponto da obra, no ponto das polêmicas. Igor, quando a gente saiu do segundo bloco, eu estava perguntando para você se você não achava que essa questão condominial, né, gera um pouco de repetição e um pouco das pessoas ficarem sempre olhando para as... Porque geralmente as casas vêm prontas, entre aspas, só para fazer alguns, né? O comparativo, né? É porque, como eu disse, acaba que as pessoas com a internet e com essa proximidade de você vai comprar um terreno, acaba que você vai num condomínio, no lugar de você olhar o que realmente faz sentido para você, você acaba buscando inspiração na casa dos outros e sem saber nem se aquilo faz sentido. Para sua vida. Né? Para a sua vida. Acaba que se torna uma casa genérica, que é o que eu vejo muito, principalmente nesses condomínios. São casas, mas eu quero uma casa moderna. Ok, mas você não precisa ter uma casa estéril e uma casa que não é adaptada para o clima daqui. Você pode ter uma casa moderna no Nordeste, mas simplesmente as pessoas pegam um print de uma imagem de uma casa em São Paulo, que é adequada para o clima frio, que é platibanda sem ter recuo nenhum, sem ter área de proteção solar, e quer colocar aqui. Muito vazio, não é adequado. Entendeu? E você não acha que isso mudou um pouquinho? Assim, por exemplo, você pega uma obra de 10 anos atrás, em Mossoró, você tem uns painéis de vidro gigantes. De um tempo para cá, você vê umas obras mais com uma fachada mais cega, com Graças a Deus. Moderado. Então, tem tipo diminuído. Assim, alguém comprou, não deu certo e já avisa pro coleguinha? Isso, para mim, sempre foi um ponto que eu bati muito, mesmo antes disso, porque eu sempre achei muito errado isso de você ter muita área envidraçada, voltada para frente da casa, você perde a privacidade da sua casa. Fora que o vidro, né, ele absorve o calor e não deixa sair, ele retém. Entendeu? Acaba que você não tem privacidade para você andar com menos roupa dentro de casa, para você receber alguém, ou curtir a sua casa, né? Você curtir sua casa. Então, quando a gente é arquiteta, a gente descobre que todo mundo gosta de andar à vontade em casa. Exato. Todo mundo anda nu. E o que é que acontece? Você acaba que não é uma casa voltada para os donos, é uma casa voltada para a rua. Então, hoje em dia, tipo, o último projeto que eu fiz, uma casa generosa de 780 metros, o primeiro pedido da cliente foi justamente o oposto. Olha, eu quero uma casa em que eu possa me sentir à vontade, que eu possa, mesmo que tenha a porta aberta, que ninguém veja o interior da minha casa. Tomar o meu café de pijama, Exato, né? Para você poder curtir a sua casa, entendeu? E em condomínio isso é muito raro, porque as pessoas priorizam, que é outro erro, tipo,
Posso ter área envidraçada? Pode. Mas desde que você saiba usar numa área que pegue menos sol, que não dê muita manutenção, que não queime os seus móveis, entendeu? Que não estrague tudo. Às vezes acontece isso também, né, Isabel, por desconhecimento, né, do próprio cliente, que não tem esse conhecimento técnico, digamos. Exato. A função, é como eu digo, a função é do profissional. Do profissional, instruir, né, orientar. É você saber, e é como eu disse, a partir do momento, se o cliente chegar e dizendo, mas eu quero, ok, aí o problema é dele. Tudo bem. Eu tive uma cliente... Mas cabe a gente filtrar, né, Isabel? Os clientes nos ensinam, né? Com certeza. Eu tive uma cliente maravilhosa, Elaine, o nome dela. E todas as vezes que eu sugeria alguma coisa para ela, ela falava, Isabel, isso vai me fazer feliz? Olha, exatamente. Isabel, isso vai me fazer feliz. E hoje eu uso com todos os clientes. Eu digo, olha, isso não vai me fazer feliz. Maravilhoso esse pensamento dela. Exatamente. Toda vida que você for sugerir algo, você faça esse questionamento. Isso vai me fazer feliz? Eu vou... Eu estou aprendendo aqui, viu? Ela foi maravilhosa. Essa sua cliente foi feliz no pensamento, que é justamente o que eu bato muito na tecla, que é você olhar para dentro e não para o cliente, ou para o que... Porque hoje a gente é tão bombardeado de tanto ruído, de tanta coisa na internet, informação e comparações, que você acaba deixando de viver as suas próprias vitórias. E gera até uma competição, exato, né? Porque a sua casa é uma vitória para você, entendeu? Então, tipo, é você uma conquista. Se você pode, faça da melhor forma. E nem sempre a melhor forma é o mais caro, entendeu? Eu digo, às vezes, o caro acaba se tornando barato. Porque o que é caro para você? Às vezes, você pode ter uma casa cheia de coisa e não fazer sentido. Isso é caro, entendeu? Sai muito caro. É muito melhor você ter uma casa que faça sentido, com coisas que realmente tenham a ver com você e com o uso da casa, entendeu? Ai, mas eu não posso fazer tudo de uma vez. Inclusive, eu aconselho a não fazer. Tenha o projeto e a partir disso você se programa para fazer as etapas. E a gente vai mudando, né? Exato. A gente constrói uma casa dessa, são para muitos anos de uso. Às vezes uma segunda casa dessa, às vezes é para o resto da vida. Então, o importante é você ter uma base bem feita. Eu sou geminiana. Uhum. Eu mudo todos os dias. Eu digo assim, eu não sou indecisa. Mas isso também pode ser pensado durante o projeto. Você tem, então, móveis soltos, não fixos, coisas que você tem uma mobilidade dentro de casa. Você não ter coisas que... Como você disse, que deixa espaço para a gente se adaptar, né? Exato. Pronto, eu cito até isso daí que você falou, eu cito muito um exemplo que é da minha infância, que é minha mãe. Pronto, ela sempre gostava de mudar tudo de lugar e ao mesmo tempo sempre trazia alguma coisa de viagem, ou gostava de pendurar uma coisa diferente, um quadro, uma escultura. Sempre lá em casa nunca teve muito móvel fixo, projetado, só o que realmente era necessário. Por conta dessa identidade dela, que ela gostava de mover as coisas, de dar uma cara nova. Hoje eu não quero mais assim, eu quero assim. E fazer de acordo. A casa tem que ter a cara do cliente, não é o do momento, que é tendência. A tendência, para mim, é você ter autenticidade. Tendência, quem faz, é para você ter um norte, não é para você imprimir um showroom dentro da sua casa. Isso é tão real, Igor, você falando e eu trazendo também para a minha realidade, Isabel. Eu comecei a fazer uma reforma no meu apartamento em 2020. Quando a pandemia fechou, eu estava com meu apartamento demolido. Foi ótimo, foi lindo. Foi lindo, eu tive que pedir permissão ao condomínio para deixar pelo menos fixar as esquadrias para eu fechar o imóvel, né? Foi um terror. Enfim, acabou que eu interrompi a obra, né? Fiz uma parte, mas o restante ficou interrompido. E depois eu meio que terminei a obra civil. E hoje eu acho que não tem mais nada a ver comigo. Tá vendo? Eu olho e digo, gente, eu não quero mais. E agora eu vou ter que fazer outra. Só faz 5 anos. Né? Foi em 2020. Então não faz tanto tempo, né? E eu já quero mudar tudo. Por isso que eu estou dizendo que a gente realmente tem que pensar nisso. Que a gente muda, né? Que a gente vai amadurecendo, vai... família crescendo ou não, ou a gente vai se modificando. E é preciso que o espaço nos acompanhe, né?
Por isso que eu falo a questão da importância dos vazios também dentro de casa. Isso. Não é você, porque você tem um estante que você vai ocupar tudo, entendeu? Não é porque você tem um espaço que não tem nada dentro da casa que você tem que preencher aquilo. Às vezes aquele vazio é um respiro dentro da casa. Que você, na hora você não vai precisar usar, mas que depois você pode para em outro momento. A ausência está tão em alta que a gente às vezes, por exemplo... A ausência é bem pensada. Por exemplo, uma parede, eu preciso pôr um quadro? Não, a ausência se faz necessária. Eu preciso ter luz em toda a casa? Não. A ausência se faz necessária. A gente tá voltando, né, Igor, a olhar para isso. Isso. Pronto. A gente tá voltando a olhar, né? Saindo desse contexto de casas de arquitetura charme, eu me lembrei agora de uma parte corporativa, que foram 2 escritórios que eu reformulei há pouco tempo, dos gestores da empresa, e que foi justamente o que eu propus a ele, era justamente você imprimir a sua identidade e não como era, são várias marcas e os escritórios eram espaços deles, não eram espaços que tinham que ter identidade das lojas. Então, por que não fazer uma coisa que imprima a sua essência aqui? Então, escritório não precisa ter iluminação. Eu tenho que ter luz branca. Não, você não é uma sala de cirurgia. Você tem que ter uma luz que sirva para o seu serviço. E que não lhe cause desconforto, que não lhe dê enxaqueca, que no caso essa cliente tinha, então foi uma iluminação pensada. A iluminação do escritório é toda a iluminação é toda indireta e difusa, entendeu? E toda 3000K. E funciona super bem para ela. Inclusive, durante o processo a gente, vamos botar um pendente, eu coloquei um pendente de luz neutra na mesa dela. Nunca usou. Tá lá desligado, só compondo. Que ela diz, Igor, sinceramente eu pensei que não ia funcionar, mas hoje se ligar me incomoda. Porque ela começou a ver isso e tipo, o trabalhar com qualidade. Porque se você olhar, a gente passa praticamente 2/3 da vida da gente trabalhando. É verdade. E aí vamos ainda nessa questão agora que a gente já fugiu um pouquinho do tempo, no tema, no comercial, assim, eu também vejo isso na arquitetura nos profissionais, assim, você chega num consultório odontológico que não tem cara de dentista, você chega num escritório de advocacia que não tem aquela coisa séria do advogado. A palavra-chave tem sido personalidade e acolhimento, conexão, né? Que está muito presente na sua arquitetura. Na verdade, quando parte para essa parte comercial, é como eu costumo dizer, você tem que humanizar os espaços, né? Porque, pronto, a parte de direito, geralmente ela tem uma parte mais séria, que você tem que passar aquilo e você não pode trabalhar certas cores. Ok, mas dentro disso você pode imprimir a identidade da pessoa, até para o seu cliente que às vezes chega fragilizado ou se sentir acolhido. Da mesma forma para um dentista que geralmente é aquela luz muito branca que ele necessariamente precisa, mas não no todo, ele precisa na cadeira de trabalho dele. E hoje a gente vive esse tema do acolhimento, hoje a gente vive um ruído muito grande, que as pessoas precisam muito de acolhimento, né? Muito. Em todos os lugares. Então, isso é essa questão da arquitetura que abraça, né? A gente adora essa palavra, que abraça, que humaniza, que é muito importante. O nosso tempo está chegando ao fim, mas eu gostaria de deixar aqui, Igor, uma coisa que eu achei muito bacana de você, é sobre esse seu cuidado com o tempo e essa importância no tempo na sua arquitetura, essa falta de urgência ou essa necessidade da pausa e do tempo para reflexão, que eu acho que é muito necessário hoje. Muito, o silêncio, né? Muito, exatamente. É isso que eu procuro, assim, diminuir a pressa, às vezes, dos clientes, porque, tipo, até para eles entenderem o processo e entender o que realmente, às vezes, a pessoa só vai fazer, ou só vai entender o que faz sentido durante o processo. E tá tudo bem. A gente tá para filtrar e para entender. Não é para, como muitas vezes a pessoa pensa, não, eu vou procurar tal arquiteto porque o estilo dele é esse. Não,
É como eu costumo dizer, eu não tenho estilo, eu não tenho estilo. A minha profissão é filtrar o que você quer e lhe dar o melhor direcionamento. Igor, e quem quiser conhecer um pouquinho mais da sua arquitetura, como faz? Só olhar meu Instagram e entrar em contato, Igor Azevedo Arquiteto, Igor com Y. E tem meus contatos lá, endereço, e estou à disposição para o que vocês precisarem. Joia. Igor, queremos agradecer esse bate-papo, Eu que agradeço. essa conversa aqui. Eu já me senti abraçada, não foi? Maravilhoso. Hoje eu cheguei um pouco atrasada. Obrigado. Não, nas pressas, mas Igor, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi tão prazeroso que eu me senti... Já quero. Viu? Já vamos. Sempre precisar, pode chamar. Vamos. Temos muitos temas para debater com você. Certeza. Muito obrigada por... compartilhar com o Tô em Obra suas experiências. E a arquitetura eu faço porque eu amo, desde pequeno, e sempre foi isso, e é o que me inspira diariamente. Porque você conta a história das pessoas, né? Como você contou aqui hoje pra gente. Né? Muito eu obrigada, agradeço, Igor. muito obrigado a vocês. Gente, lembrando, nós temos um compromisso todas as quartas aqui na Telecab às 20h15. Até a próxima quarta. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Põe na conta do nosso atacarejo. Peru Seara quilo 34,98. Panetone nosso atacarejo 400 gramas 13,48. Leite em poninho Nestlé 575 gramas 31,98. Flocão de milho São Brás 500 gramas 1,25. Farinha de trigo Farina quilo sem fermento 3,48. Ofertas válidas de 1º a 7 de dezembro. Nosso atacarejo é pra você sim. Celular novo com preço justo e qualidade garantida, vem para Judson Celular. Aqui você encontra as melhores marcas, modelos atualizados e acessórios para deixar o seu smartphone ainda mais completo. E tem mais! Além dos celulares, temos relógios e uma grande variedade de eletrônicos e eletroportáteis. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão e oferecemos assistência técnica especializada. Venha conferir de perto a loja mais completa de Açu e região. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. Festa de Nossa Senhora da Conceição 2025, de 28 de novembro a 8 de dezembro, ao vivo, aqui na Telecab. É tempo de fé e devoção na cidade de Apodi. Tema: a esperança não decepciona. Mas eu vou fazer o que com o computador aí? Bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Tem meus vizinhos tudinho, usar telecabo aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado.
O dia, Essa rua todinha é quase, essa Telecab.